A maioria fez ascender o nazismo e o fascismo. 11 milhões de pessoas em campos de concentração, sendo 6 milhões de judeus. Essa foi a consequência. Os 40 milhões de pessoas, não sei, mortas na guerra. Uma tragédia. Qual foi a resposta que o direito deu para isso? Deu uma resposta constitucional, mudou. Se criaram as constituições rígidas do pós-guerra. Chegou-se à conclusão que as decisões majoritárias não podem ser livres, e nem absolutas. Elas têm que respeitar os direitos, têm que respeitar uma forma civilizada de relação entre o Estado e as pessoas, fundamentalmente, vamos dizer assim. Né? Pois nós vamos ter que sair desse novo fascismo 2.0, esse nazifascismo 2.0, vamos ter que sair desse período alterando coisas, né, eu acho. Por exemplo, não dá para um sujeito fazer o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, e nem que seja necessário, que não agora, mas no futuro, um poder constituinte originário para alterar parcialmente a Constituição. Tem gente que fala, não, se é poder constituinte originário tem que alterar tudo. Onde está escrito isso? O poder constituinte originário pode tudo, pode inclusive ser limitado pelo titular do poder constituinte, que é o povo. O povo pode falar, não, ó, você não vai mexer nessa parte da Constituição, você vai mexer naquela. Né? Então, se for o caso, até fazer isso, para começar a se pensar, pode permanecer como cidadão um cara que faz o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo? Não. Se cidadão é só não tem que ter um mínimo de vínculo, de lealdade com o próprio povo, entendeu? O mínimo. Eu não estou... Né? Então, eu acho que essas coisas, elas são... a gente vai ter que pensar em nova estrutura mesmo de Estado, eu acho. Vai ter que repensar tudo. Né? Não se pode conviver com uma estrutura de democracia que dê vazão a esse tipo de banditismo na ação política. Não se pode. A gente vai ter que repensar mesmo as coisas. Eu não sei, não tenho nem aqui nada pronto. Assim. Acho que está tudo acontecendo muito rápido, o tempo está muito rápido e essas mudanças exigem reflexão e tempo. Né? Por isso que eu falo que eu não estou propondo nada para hoje. Para hoje eu acho que aplicar a ordem jurídica brasileira, aplicar a lei. Esse Eduardo Bolsonaro tem que ter a prisão preventiva dele decretada, o Bolsonaro, o pai, tem que ter a segunda prisão decretada, e se tiver prova contra o Bolsonaro nesse processo do golpe, tem que condená-lo a penas duras. Né? E acho que tem que rever essa história dele ficar aí, essa história de... O sujeito tem um problema de saúde, eu entendo, mas tem que demonstrar muito claramente isso. Inclusive responsabilizar médicos que mintam em relação a isso. Porque se tiver condição de saúde, tem que ir para a cadeia. Tem que, como qualquer cidadão brasileiro. Ele tem que ser tratado não com essa mão de pelica que está se tratando ele. Tem que se tratar com a mão dura da democracia. Como qualquer cidadão brasileiro. Ele tem que ser tratado nem acima, nem além, nem aquém da cidadania. Né? Então, se não ficar demonstrado claramente que ele tem problemas de saúde, caso ele seja condenado, ele tem que ir para a cadeia, normal, como qualquer outro cidadão. Né? Com, obviamente, os privilégios que tem pelo fato de ser ex-presidente. Aí tem direito lá a um canto reservado, etc. Mas é cadeia, não é casa, não. Né? A não ser que ele tenha uma questão de saúde mesmo. Eu não sou médico, eu não sei. Precisa olhar, precisa avaliar, precisa botar uma junta médica do judiciário para avaliar. Precisa ver, né? A gente teve o Consenso de Washington no final dos anos 80, com a dissolução da União Soviética, tal, o que parecia ser um mundo novo, e esse acerto a partir de um terreno comum. Isso está se mostrando muito frágil, e você está dizendo que precisa agora encarar isso para acho que médio prazo, né, Serrano? Porque eles não vão parar, né? Não, eu acho que assim, a situação nossa está muito ruim, porque nós estamos enfrentando um Estado que é muito poderoso, né, que tem poder para liquidar com nós, é a realidade, né, pode causar problemas terríveis para a sociedade brasileira, que tem um autocrata no poder, né, e é isso. Só que eu acho que estavam me explicando um professor da PUC de Relações Internacionais ontem mesmo, bati muito papo sobre as coisas. Ele mostrou lá uma assessoria de geopolítica que fala do modo Trump de agir, e que fala exatamente o que eu falei aqui eu sem saber, né, na live passada, né, que eu tive mês, foi aqui no 247, que você tem que resistir. Aonde ele encontra resistência, ele recua. Ele vai indo. Isso é muito semelhante a Hitler e ao nazismo. Eles vão nas ações criminosas dele, vão. E você vai fazendo mediações, você vai cedendo, eles vão. Quer dizer, quando você for ver, você está no campo de concentração, é isso.
Então, você acordou, você está lá no campo de concentração. Então, é isso. Então, assim, a gente tem que resistir agora. Agora é a hora de resistir. Que o castelo ainda não foi atingido. A gente está na fronteira. Tem que defender a fronteira do país. Né? Eu acho que é isso. Agora é a hora de resistir. E resistir onde tem que resistir. Que é nessa questão da soberania. Então, o negócio de tarifa é diferente. Aí tem que sentar, fazer negociação, fazer concessões, aí tem que conceder mesmo, e tudo bem. A questão econômica, eu acho que é uma outra questão. Né? Agora, no plano da soberania, não tem jeito, né? A gente não tem, eu não vejo saída aqui. As pessoas vêm e me falam, não, mas é o mercado financeiro, mas vai fazer o quê? Vai soltar o Bolsonaro? Se tiver prova contra ele no processo, vai inocentar? O que pode fazer o judiciário brasileiro? Sim, o que pode fazer? O que querem que faça? Então, largar, assim, é abandonar, é destruir o nosso Estado, é não haver mais Estado. Não vai haver mais Estado. Né? O que o ministro Dino falou, ele tem total razão. A decisão dele são princípios elementares do que é um Estado, é um poder soberano sobre um território, e ele está garantindo o território e esse poder soberano. Quer dizer, a existência do Estado brasileiro. É isso que ele está garantindo. E é isso que estão querendo atingir. Estão querendo que a gente transforme num pseudo-Estado, num poder político que não tem soberania sobre o seu próprio território. Né? Isso não existe, gente. Isso não tem como conceder em relação a isso. Isso vai ser a desordem, o caos, não tem... É o que me fala assim, os meus amigos economistas, não, vai ser caos porque vão aplicar Magnitsky nos bancos, tá tudo bem, mas, cara, o outro lado é o quê? É a gente destruir o Estado brasileiro? Vai existir o quê depois disso? Né? Então nós não temos... Esses caras estão indo direto... A família Bolsonaro está indo contra o povo brasileiro, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira. A capacidade dessa gente de gerar caos, dor e destruição é impressionante, né? E as pessoas estão naturalizando isso, estão culpando. Tem parte da mídia que culpa o ministro Dino. Não, ele foi assodado. Foi assodado no quê? Ele falou que o que é o elementar de aula de teoria geral do Estado, o primeiro ano da faculdade de Direito. O que é o Estado? Poder político, soberano, determinado território, povo. Ele definiu isso, quer dizer, aula elementar de direito constitucional, primeiro ano de faculdade, o óbvio. Agora as pessoas não. Ele foi assodado. Assodado aonde? Assodado porque existe um Estado no Brasil? Existe um poder político soberano? Isso assodado aonde? Isso aí tem mais ou menos 500 anos que existe. Não é de agora. E não foi ele que criou. E agora estão querendo destruir. Ele só falou que não pode, é óbvio. Mas não tem nada demais. Não tem nada. Não é ele que criou isso aí, não.